Senhor Jesus Cristo, aqui é a missionária Rita Cardoso. Deus vai falar com todos vocês agora e abra o seu coração agora em nome de Jesus Cristo, que Deus vai falar a todos vocês para te dar a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus 10. Vamos ver a missão dos 12. Você é servo de Deus, você é serva de Deus. Quem você é missionário, você não é obreiro. Então, escute a palavra do Senhor agora. Vocês que não aceitaram o Senhor Jesus Cristo também, Deus está falando para vocês também aceitarem o Senhor Jesus como único, suficiente Salvador. Vamos ler aqui Mateus 9. Vou começar com Mateus 9, a partir do 37. Então, disse aos seus discípulos: a colheita é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a seara. Foi aí que ele escolheu os 12 apóstolos, os 12 discípulos. Olha o que o Senhor fala para você nessa noite. Os 5. Jesus enviou 12. Não ireis pelo caminho do gentio, nem entre a cidade dos samaritanos. Antigamente, né? Porque os gentios somos nós que o Senhor nos alcançou, porque Israel não quis, ele alcançou os gentios, estamos nós aqui, servos de Deus. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os primeiros, né, enviados foram esses. Os 12, a missão desses, e dos 70, né, que ele enviou. Então ele diz: ides as ovelhas perdidas a Israel, indo pregar, dizendo: o reino dos céus está próximo. Nós estamos pregando que o reino dos céus, Jesus nos deu essa ordem, para que todos os pregadores missionários, todos, servo, serva, essa missão é para nós que Deus nos entregou. Pregar que o reino dele, aqui no 7:10, Mateus 10, aqui, pregar dizendo: o reino dos céus está próximo. Está próximo, irmãos. Então, nós vamos nos despertar um orando pelos outros. Nós vamos orar um pelos outros, nós vamos clamar. Lembra como era antigamente a igreja de Cristo? Um orando pelo outro. Deus libertou Pedro das cadeias. Houve aquele terremoto, o anjo passou, foi na cadeia, libertou Pedro em Atos. Vou pregar sobre isso depois, mas vocês conhecem a palavra. Então Deus, Paulo e Silas estavam presos, foram açoitados, eles um orando, outro louvando, um louvando, orando. Então nós vamos nos unir, igreja. Jesus está voltando, não há mais tempo a perder. Não desavença, discórdia, desunião, não. Quem é a igreja de Cristo aqui na terra somos nós. Nós vamos nos unir. Desperta em oração de madrugada, um orando pelo outro, intercedendo, jejuando, clamando, porque Jesus está voltando, não há mais tempo a perder. Pede perdão. Nós temos que nos examinar todos os dias. Deus tira de nós aquilo que desagrada ao Senhor. Tudo que impede, eu também faço essa oração, porque sou limitada, não sou perfeita, mas o sangue dele nos purifica de todo pecado. Me purifica, te purifica de todo pecado. Pede a ele perdão. Pede a ele conserto. Vai para a casa do outro, desce na oração, se humilha diante do Senhor. Se humilha, pede perdão, se prepara e prega que o reino dele, nós queremos ir sim, quando o arrebatamento da igreja já está perto, irmãos. Olha para o mundo, olha para Jerusalém, olhe para as circunstâncias. Tudo está se cumprindo, já se cumpriu. Então vamos um orar pelo outro. Ninguém mais vou falar em vigílias para clamar de madrugada orando. Mas muitos ficam na celular. O Senhor já falou comigo que eu não posso ficar vendo as coisas no celular. Claro que nós usamos o celular. Nós temos inteligência do Espírito Santo de Deus. Nos ensina todas as coisas. E a palavra de Deus nos ensina. Que Deus nos dê sabedoria. Que Deus nos dê união, amor. Porque se um amor ao próximo, se amor... Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, toda a nossa força, entendimento, conhecimento, né? Entendimento, todo o nosso coração, corpo, alma. E amar o próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos, senão nós não vamos subir. Você está se enganando a si próprio, está perdendo tempo.
Não adianta ter 30, 40 anos de cristã, porque Deus está olhando o coração sincero, quebrantado e contrito, Ele não despreza. Nós não vamos dizer que nós amamos Deus e o coração longe dEle, porque Ele fala na palavra, mas vou voltar aqui, mas Ele manda pregar, o reino dEle está próximo. Aqui, curar os enfermos, purificar o leproso, está sendo... vocês estão orando para que os enfermos estão indo para os hospitais? Os leprosos estão sendo limpos, expulsando os demônios, de graça receber, de graça dando. Vocês estão cobrando, de graça receber, de graça dar, de graça receber, de graça dar. Nós recebemos esse evangelho de graça. Foi Jesus que pagou o preço. Nós não pagamos preço nenhum. Nós não podemos nem dizer que estamos pagando o preço. Quem pagou na cruz do Calvário foi Jesus, que morreu na cruz, foi chicoteado, humilhado, desprezado, cuspido. Ele que pagou, derramou, ele foi obediente até o fim. Fiel, obediente, ele está à direita de Deus Pai, com toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Todo o poder foi dado a ele no céu, na terra, no nome dele, debaixo da terra, em cima da terra, no mar, tudo. Então, tudo é para ele, por ele, são todas as coisas. Ele tem domínio, ele tem poder. Então, nós recebemos de graça e de graça nós vamos dar. Nós não vamos cobrar, porque nós não somos mercenários. Porque os mercenários vão ser lançados no inferno, no lago de fogo e enxofre. Porque Jesus nos ensinou a isso. Se vocês estão pregando e louvando o dom que Deus deu, eu não posso usar o dom de pregadora para ficar... cobrando aqui a palavra, não leves ouro, nem prata, nem cobre, nem vosso cinto. Não é para ostentar, não. Para tirar da lã das ovelhas, para ficar, não. Não é, Deus não quer e não aceita. Está reprovado esse ministério. Prove os espíritos, prove para ver se é de Deus. Porque é base bíblica. Vocês, quando eles estão pregando, vocês estão lendo a palavra. Porque Jesus está voltando, Jesus nos deu essa ordem. Não leves bolsa de viagem, nem túnica extra, nem sandália. Porque eles tinham que ir, os apóstolos naquela época, eles tinham que ir nesses lugares dessa forma, que eles sabiam que eles não iam ficar muito tempo lá. Eles não iam. Mas em qualquer cidade e aldeia em que entrar, de procurar saber quem é nessa cidade digno de hospedagem. Hospede-se ali até que vos retires. Ao entrar numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. E se não for digna, volte para vós a vossa paz. Então a palavra do Senhor está clara aqui. Aqui, em verdade vos digo, no dia do juízo haverá menor rigor para aquela Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, meus irmãos, vocês já conhecem a palavra do Senhor. Vocês não vão aqui, você fala aqui também, ó, a purificação. Vá para João 2, porque eu tenho que mostrar, tem base bíblica. Eu não posso falar de mim mesmo. Jesus purifica o templo. Jesus nos ensinou, ele é vivo, ele é ressurreto, ele está entre nós. Eis que estarei convosco até a consumação do século. João 17, ele consolou os discípulos, ele nos consola, ele te consola, me consola. O Espírito Santo me faz lembrar, ó. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, lançou todos para fora do templo, bem como os bois, as ovelhas, espalhou dinheiro dos cambistas, derrubou as mesas e disse aos que vendiam: pomba, tirai daqui essas coisas, como os transformar a casa de meu pai em comércio. Vocês estão transformando a casa do Senhor em comércio? Não está querendo dizer que vende coisas dentro, não. É porque negociando a palavra, negociando o louvor, a voz, fazendo de comércio a casa do Senhor, vendendo a palavra de Deus, vendendo
E Jesus, essa palavra é para isso também, naquela época, de fazer da casa do meu pai, tirar daqui essas coisas, como ousa transformar a casa de meu pai em um comércio. Seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo da tua casa me consome. O zelo da casa do Senhor consome. Jesus estava tirando tudo aquilo ali, porque ele já ia ser o sacrifício, é ele. O cordeiro sem mácula, sem mancha, não ia mais precisar de sacrifício de animais. Isso ele deixou claro. Quando ele expulsou aqueles animais, abriu aquilo ali, as ovelhas, lançou para fora os bois, as ovelhas, as vacas, porque não ia mais precisar. Mas ele estava falando também do comércio da casa. Jesus está irado, ele abomina, ele não aceita. Ele me deu o dom de pregar, como é que eu vou vender esse dom de pregar? Não vou cobrar, como eu não cobro para pregar. Não cobro para pregar. Eles cobram para pregar, eles estão fora da palavra de Deus, Deus não aceita comercializar, e ele é fogo consumidor. Ele está irado ele está reprovado diante de Deus. Não tem aprovação. Não tem. As pessoas podem dizer, mas eu já tenho muitos anos fazendo isso, não me aconteceu nada. Mas o anjo está escrevendo. Deus está olhando do alto céus e seu ministério está reprovado. Está reprovado. Porque Deus não aceita comércio na casa, comercializar a voz. Só canta se pagar tanto. A igreja não tem dinheiro para pagar, para consertar, passar uma pintura, trocar azulejo, reformar a casa e vai pagar. Esses não é para pagar. Não, essas igrejas que pagam cantores, não, está errado. Vocês estão concordando com o comércio. Com esse comércio aqui que Jesus, o zelo da minha casa, pastores, todos vocês que lideram de igrejas, vocês estão tirando a lã das ovelhas para pagar, para cantar, para pregar. Vem sabendo que tem ali na igreja os profetas, os servos de Deus, que Deus usa na palavra, no ministério do louvor, e vocês estão levando pessoas de fora, porque vocês estão querendo o quê? Comercializar a palavra de Deus, e Deus não aceita. Ele não aceita, e ele já determinou que vai pagar um alto preço por causa disso. Ele pagou alto preço, mas seu ministério já está reprovado por ele. Então pede perdão, e você não vai tirar o dinheiro que Deus, que é para a obra do Senhor, o dinheiro que é para manter a casa, o zelo da minha casa me consome, a palavra do zelo, leia lá, leia pastores, leia todos, João 2, o zelo da minha casa me consome. Então o zelo vai fazer da casa do Senhor comércio, comercializar. Não, o Espírito de Deus está falando para essa igreja, para vocês, que não é mais para fazer isso, porque ele está irado com essa humanidade. Então Deus está dando chance para se arrepender e consertar. Porque quem cobra para fazer a obra do Senhor. Mas o Senhor falou lá na palavra que o obreiro é digno do seu... Essa palavra que eu li, o obreiro é digno do seu salário. O obreiro é digno do seu salário. Ele vai estar num lugar assim, onde for um lugar de paz, vai alimentar, vai dar dormida, né? Vai dar dormida, vai dar o alimento. Claro que vai ter, se não for uma casa, vai ter uma pousada, vai ter um hotel, vai ter a comida sim para o obreiro, que o obreiro não vai ficar com fome, vai ter o carro para pegar o obreiro lá na rodoviária, para levar lá na casa. Claro que vai ser assim, mas determinar o valor, ali é um comércio, e Deus não aceita, não. Então se arrependa para não descer a sepultura.
Aí depois diz, tá na glória. Dá na glória não. Vai descer a sepultura e vai para o inferno. Ele me falou comigo. Eu sou profeta do Senhor há muitos anos já, pela misericórdia. Eu não sou nada, sou pois cinza. Mas eu vou falar o que ele mandou. Ele disse que era para avisar. E eu não ia gravar. Ele mandou gravar hoje para alertar todos vocês que têm igreja. Então, prega a verdade, prega conserto, pregue salvação para a igreja, pregue salvação. Os irmãos ali, dê a oportunidade que Deus vai usar na palavra, Deus vai usar no louvor. Não precisa trabalhar de fora, não. A não ser aqueles que não cobram, como eu não cobro para pregar em igreja nenhuma. E Deus me dá tudo o que eu necessito, porque eu vivo a palavra do Senhor. Ele não deixa faltar nada. Ele não deixa faltar, faz milagres. Quando nós renunciamos pelo Evangelho, não cobrando nada, Deus nos surpreende, Ele nos dá tudo que nós necessitamos. Tudo que necessitamos. Se eu vou pregar, quando eu prego, eu digo, pastor, ele sabe que eu não cobro. Ele manda o carro para vir me buscar e me trazer. Aí o obreiro diga, no seu salário é isso. Eu tenho como falar, porque eu tenho testemunho, eu vivo isso. Claro que se nós vamos viajar, nós temos que nos alimentar. A igreja vai pagar, sim, o café, o almoço, o jantar, o nosso café, o nosso almoço, mas para eu estipular um valor, não. Vai comprar as passagens? Comprar passagem para a gente ir. Entendeu? O lugar, não tem um lugar na casa de uma irmã, uma família honesta, uma família justa, digna ali. Uma família de paz para nos abrigar, vai colocar na pousada. Eu sei que tem custo, mas nós estipularmos valores, isso é comércio, isso é mercenário, isso é antibíblico. A palavra do Senhor fala que não é de graça, nós recebemos e de graça nós vamos dar. Ainda existe os profetas na terra. Nós podemos falar o que nós queremos, que segundo a palavra, porque segundo a palavra, nós falamos segundo a palavra, porque nós não cobramos, nós pregamos segundo o que Deus quer, segundo a palavra de Deus. Porque quando paga, eles falam o que o pastor quer ouvir, o que a igreja quer ouvir, mas nós, profeta do Senhor, pregadores e profeta do Senhor, dos últimos tempos, nós vamos pregar o que o Senhor coloca nos nossos lábios. Então, se conserta, pede perdão e não faz da casa do Senhor comércio, porque Deus está irado com essa situação. Está acontecendo muitas coisas por isso, por causa do comércio que estão fazendo com a palavra de Deus. E Deus não está aceitando a zombaria. Todos aqueles que zombam da palavra do Senhor, Deus vai enviar o anjo dele com a espada que sai da boca de Jesus glorificado. Eu tô falando de Jesus, eu tô falando de Jesus glorificado. Há daquele que brincar com as coisas de Deus, há daquele que zombar da palavra do Senhor, dos servos e daquela. Bom seria não houvesse nem nascido. Então, estamos no tempo do fim. Ainda existe profeta nessa terra. Jeremias, ele pregava que Nabucodonosor ia invadir Jerusalém. E o rei daquela época, idólatra, já tinha se corrompido. Porque o dinheiro também é idolatria. O amor ao dinheiro é idolatria. E se houver idolatria, Jeremias pregava a verdade que ia ser destruída por Nabucodonosor. Ia acontecer toda a destruição, mas ele só queria ouvir coisas boas. O que foi que aconteceu? Se levantou contra o servo de Deus, Jeremias, e Deus mandou dizer: fala a esse Ananias, que está profetizando só coisas boas e que não está profetizando segundo a minha vontade. Diga a ele que ele vai morrer daqui a 1 ano, ele vai estar morto. E aí agora, vai ler a palavra, eu vou trazer essa palavra para vocês. Prevaleceu o quê? O que Deus falou para Jeremias. E Nabucodonosor cegou os olhos de Sedequias.
os filhos deles foram mortos, que saqueou Jerusalém e destruiu tudo. E vocês conhecem a palavra por causa da idolatria, por causa que eles não adoravam a Deus, porque eles não obedeciam, porque o templo era corrompido, porque os sacrifícios deles Deus não aceitava, que era imundo, era sujo. A idolatria, a prostituição, eles apostataram da fé e Deus não aceitou. Usou os profetas Jeremias, todos eles, mas eles não ouviram. Então Deus está nos alertando para que escute a palavra dele, se arrependa, porque Jesus está voltando. Não há mais tempo a perder e não vai cobrar. Você está vendendo a sua voz, assinando contratos com essas agências pagãs, vendendo, estão corrompidos. Então vai ser destruído por Nabucodonosor. Nabucodonosor representa os espíritos imundos dessa época. E depois não adianta pedir para os profetas orar, porque nós vamos orar segundo a palavra de Deus. Eu oro. Depois vão pedir para os profetas de Deus orar. Nós vamos orar. Qual é a tua vontade, Senhor? E essa vai se cumprir. Então, Deus está te dando chance hoje para se converter. Amém? Em nome de Jesus. A paz do Senhor.